Oi, oi, oi! Seguimos aqui no nosso segundo episódio do podcast com a Ale Casoni. E hoje eu trouxe uma mulher, gente, mais uma mulher empresária, uma mulher líder, mulher com muitas curiosidades assim incríveis que já vou plantar algumas sementinhas para vocês, porque a minha ideia é trazer mulheres vida real. Mulheres que de fato fazem aquilo que muitas vezes não é visível para todo mundo, mas porque já ralaram muito. É um trabalho, sempre eu falo que é uma caminhada, e Núbia, que é a mulher com quem hoje trago aqui para contar um pouquinho da sua história, da sua jornada, do seu momento, nos inspirar, nos trazer bons ensinamentos. Ela que é ex-campeã de vendas. Ela que junto com seu esposo tem a Pela Vita, olha que eu falei, Núbia, será que eu vou conseguir falar? Falei, vai, italiana, olha que coisa linda. Já já ela vai contar, nós vamos entender o que é a Pela Vita, que é uma empresa incrível e que permite com que ela tenha uma expertise para vender produtos high ticket. Então, se você que gosta de vendas, ou você que quer performar mais em vendas, se você quer ter um entendimento do que é vender produto high ticket e conhecer mais uma história incrível, fica aqui, porque todas as terças-feiras no canal do YouTube, se você não se inscreveu, é só se inscrever aqui no meu canal do YouTube, a gente tem um novo episódio podcast. Às 7 horas da noite, todas as terças-feiras, espero por vocês. Bora conhecer essa mulher? Núbia, bem-vinda! Oiê, Ali, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui do teu lado. Embora a gente se conheça há pouco tempo, a gente se conheceu no final do ano de 2023, eu já te admiro muito, passei a te seguir e te acompanhar, e quanto mais eu tenho o prazer de te conhecer, a tua história, o quanto você entrega, mais admiradora do teu trabalho, da tua trajetória e da tua pessoa eu me torno. Você ensina muito. As mulheres precisam de mulheres como você. Nós precisamos. Nós precisamos. E eu falo que os semelhantes se atraem, porque você tem essa força, tem esse carisma. Te vejo tão generosa, né, nas relações. Eu conheci Núbia, inclusive, num evento, né, que era o Celebration do JJ, do JJ. E a gente, por uma questão de, acho que destino, a gente ficou próxima. Exatamente. E começamos a conversar, e eu achei interessante, porque a gente, poxa, mora em Ribeirão, também mora, mas ela era do Sul, né, nasceu no Sul. Mas ela vai contar tudo para nós, então é uma alegria recebê-la. Inclusive, ela veio no Pantone, gente. Eu nem imaginava de Alexandre Casoni, ela é forte, então... feminina, dá força. Vermelho. Bora lá, então. Eu gosto muito de trazer para que todos aqui, né, que estejam nos assistindo, que conheça, antes de qualquer negócio, qualquer né, medalha que você tenha ganho aí ao longo dessa sua trajetória, existe uma mulher, uma líder que nasce ali numa sementinha para que frutificasse tanto, né? Conta um pouquinho da sua história, de onde vem Núbia, né, essa mulher tão forte, tão bonita. Então, Ali, eu até, esses dias eu gravei um vídeo e eu gravei que eu tenho experiência nas vendas há mais de 40 anos. Meu Deus! Eu tenho 44 anos e eu digo que eu aprendi a vender, eu comecei a minha trajetória de vendas aos 3 anos de idade, acompanhando meu pai. Ele era verdureiro na época e eu sentia uma vontade, sempre fui muito curiosa. Na época, minha mãe dizia que na percepção, na cultura, que ser curioso não era muito bom, né? Aquela coisa curiosa, metida. Então, eu sempre fui muito curiosa e eu incansável, não estava feliz de estar em casa, eu tinha que fazer algo. E eu ia acompanhar meu pai na carroça, ele vender verduras, e eu via ele vender, como ele lidava com as pessoas, com os clientes, como ele batia as metas dele. E hoje, depois de adulta, eu percebo, e principalmente no momento que a gente está vivendo, a importância daqueles princípios que eu aprendi vendo ele, escutando ele, fazem a diferença na minha vida, né? E eu fiz um exercício 5 anos atrás e entendi isso. Eu acreditei que eu não me sentia uma profissional na área de vendas, eu não me sentia valorizada. Eu comecei a olhar para a minha história, para a minha essência, para os meus pais, para a vida deles, e ver a minha maior faculdade, meu maior curso, meu maior aprendizado veio dessa trajetória deles, né?
Então, eu comecei a aprender sobre vendas aos meus 3 anos de idade. Que incrível. E depois sempre estive à frente de vendas. Trabalhei 12 anos no supermercado. Quando é que você oficialmente começa a trabalhar? Porque, por exemplo, eu até conto muito isso, né? Eu comecei a vender doces, meus pais me deram a oportunidade de vender doces, eles faziam, eu vendia. Aos 11 anos, mas era informal, era uma coisa ali de ajudar a fazer. Aos 15 eu começo a trabalhar. Ali eu começo minha jornada. Quando oficialmente você começa a sua jornada? Quando eu me posicionei como vendedora foi através dos colchões. Foi quando eu estive à frente, ao lado do meu esposo, à frente da Perla Vita, né, uma distribuidora autorizada Ecosete. Ali eu me senti, vender colchão, vender colchões, porque então eu não tinha a percepção que tudo é venda, né? Olha. Todo momento, ou você está se vendendo a tua ideia. Mas eu sempre fui muito estrategista, eu sempre tinha uma colega que vendia roupa, eu estava lá vendendo por ela, uma amiga vendia perfume, eu ia vendia por ela. Eu sempre tive à frente de vendas. Supermercado, não entendia que estar ali num caixa, eu estava fazendo uma venda. Eu achei que então, me posicionei como vendedora realmente nos colchões. Que legal. E o colchão, né, para quem aí está nos ouvindo, os colchões é o que endossa o negócio Perla Vita. Perla Vita, né? Isso é. Quando a gente fala de vendas, né, as pessoas acham que tem que ter habilidade de negociação, técnicas, a manha. Hoje eu percebo que quando a gente fala em vendas, ali vai muito além da habilidade, né? Eu me destaco nas vendas por conta da forma como eu me relaciono com as pessoas, Que demais. da forma como eu vejo as pessoas, da forma como eu sirvo as pessoas. Hoje, todos os meses a gente está em destaque na empresa. E conta um pouquinho da empresa, então, para nós, assim, para que todo mundo conheça. O que é a Perla Vita, o que ela faz, por que é high ticket, né, gente? Vocês vão saber os preços dos colchões, a gente vai entender que tudo tem um porquê. Então, conta para nós um pouquinho. A Perla Vita é uma distribuidora autorizada da empresa Ecosete. É uma indústria de Santa Catarina, Chapecó. Hoje nós temos mais de 3.000 representantes em todo o Brasil. Uau! E esses representantes eles estão abaixo de distribuidores. Então hoje a Perla Vita, que tem eu e Leandro à frente da empresa, nós temos uma geração de mais ou menos uns 300 distribuidores formados por nós. Que demais. Nesse Então o negócio. canal é distribuição e a distribuição tem seus representantes que eles se representam nos pontos de vendas que vão vender, isso? Isso, mais ou menos, vamos lá. Eu sou distribuidora autorizada. Além de eu vender os produtos que a indústria me fornece, eu formo outras pessoas. Eu formo outros novos distribuidores. Isso, outros novos distribuidores. Uau, então o nível de... O que você tem que ter para ser um distribuidor Ecosete, que vai se tornar um distribuidor Ecosete, né? Ele tem que passar pelo processo de vendas, né, o treinamento que a gente faz, onde ele vai entender do produto, onde a gente vai conseguir nesse processo, além do representante entender do produto, eu vou conseguir entender como é aquele representante, eu vou conviver com ele, eu vou entender sobre o caráter dele, como ele se comporta na casa do cliente, se ele é pontual ou não, porque eu não vou formar um novo franqueado para a empresa que não tenha a cultura da empresa, que não tenha o caráter da empresa, né? E hoje a nossa maior habilidade também é essa. Além de a gente vender muito, a gente vende muito por conta que a gente prospecta muitas pessoas, a gente forma muitas pessoas. Olha o ponto. A gente vende muito porque a gente prospecta. Muito. E forma novos franqueados e distribuidores, né, para a empresa. Franqueado no sentido que ele não é um franqueado, mas é como se fosse. Né? Um modelo representante ali? Isso. Oi? Tipo um representante? Do representante ele se torna um distribuidor autorizado. Então, quando ele é representante, ele está sobre os meus cuidados. Eu que capacito, eu vou com ele, eu vendo, eu que tiro o pedido para ele, eu que passo para a indústria, eu que autorizo a negociação, até ele estar apto, né, mediante a X vendas, demonstrações, visitas, ele está apto a ser um franqueado. Ele abre o CNPJ dele e eu ligo ele direto à fábrica. Mas e por que colchão? De onde veio a oportunidade? Algo vem da família? Como é que foi essa história? O meu esposo, o Leandro, ele já está nessa atividade há mais de 23 anos. Nossa. Vendendo colchões. Ele começou no Sul,
E eu conheci ele já faz 16 anos. E quando eu conheci ele foi vender um colchão para os meus pais, na realidade. E meus pais já usavam esse tipo de produto, esses colchões. Ele brinca, né, que eu conquistei ele porque eu não fiz eu desvendi um colchão e vendi. Foi muito Olha. interessante o nosso começo, porque eu fui apresentar, né, eu fui apresentada pro Leandro, e ele pediu indicação se eu conhecia alguém no litoral onde eu morava, que ele pudesse fazer demonstração, que é o que a gente faz até hoje, né. Disse: "Eu vou te apresentar para demonstrar para meus pais, vou te apresentar a eles". E lá eles foram fazer demonstração, meus pais não compraram, porque eles já usavam um colchão dessa linha há muito tempo. Passou 2 meses, eu mantive a amizade, enfim, eu tenho muita facilidade de fazer amigos. O Leandro, eu volto, demonstrou e não vendeu. Todos os dias eu tinha o hábito, eu tinha uma loja de roupa, né, Lê, a história é Uau. longa, Lê. Eu tive uma loja de roupa. E todos os dias antes de eu abrir a minha loja, eu passava para tomar um café na casa dos meus pais. E teve um dia que eu passei e ele disse: "Nupinha, o pai comprou um colchão ontem". Eu disse: "É? Sério, pai? Dos meus amigos?". "Não, não foi dos teus amigos. Teve uma moça aqui e eu gostei da negociação dela, porque ela pegou o meu colchão no negócio". E eu não entendia nada de colchão, Meu nada. Eu Deus. disse assim: "Não, mas sempre fui muito, não digo, não sou mais inteligente, mas eu sou muito atenta, Astuta. astuta". "Como assim, pai? Ela pegou o teu colchão na venda de outro?". Colchão é algo, imagina, Íntimo, né? é íntimo, é pessoal. O É. que ela vai fazer com o teu colchão? Será que ela vai vender para outro? Ou pior, será que ela não está te vendendo o colchão que ela já pegou de outro? Tem coisa errada aí. E meu pai: "É verdade, ela levou o cheque", sabe aquela coisa do interior, aquela inocência. Levou meu cheque, disse: "Pai, isso não está certo não. Eu não gosto de te dizer para te voltar atrás na tua palavra, mas cancela esse cheque, porque tem coisa errada". Ele fez isso, a gente brinca que até hoje a moça não voltou nem para saber o porquê que ele cancelou a venda, então mostra o quanto tem pessoas que têm uma oportunidade incrível e não sabem aproveitar, né, então vendedores ruins. E nisso chamei o Leandro, ele vendeu o colchão para os meus pais e vendeu mais um monte de coisa, e aí E foi vendeu e aí depois casou com a filha dele também, né. que Mas demais. foi assim, é que na época eu me lembro que o Leandro me deu uma comissão, ele disse: "Está aqui tua comissão", eu disse: "Não, não precisa, não quero comissão, quero só te ajudar", orgulhosa, né. E vender colchão, que isso, vender colchão, deixei eu com a minha loja de roupa, acho sentindo o máximo, né. E aos pouquinhos ele foi frequentando a minha loja, chegava uma cliente, ele dizia: "Ah, me indica ela", eu indicava, eu fazia relacionamento, ó. Nunca vou esquecer, a dona Isabel. Dona Isabel, quando eu fecho a loja, não sabia nem fazer o contato direito, né, quando eu fecho a loja aqui depois das 6 horas, eu tenho uma outra atividade paralela ao que eu faço hoje, que é com os meus amigos, que a gente vende colchão, assim, 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 assim. Podemos ir lá na sua casa tomar um chimarrão, no seu churrasco? E ela uma vez às 6 horas disse assim: "Claro, vai lá, vou esperar vocês". Mas foi, gente, como Como foi assim? Foi fácil. fácil. Sei que o Leandro foi, eu não fui junto, e ele fez uma venda excelente, e chegava com as comissões, digo: "Gente, eu trabalho aqui, eu tenho que vender De X para ganhar tanto", e eu comecei a me Muito interessar bom. e ver o quanto as pessoas ficavam grata com a informação que ele levava, o produto. Agora tem algo que me chama atenção, assim, não sei como foi para você, mas inclusive a gente se conecta por várias questões. Primeiro que a gente começou com vendas, eu também comecei vendendo. No meu caso, doce, depois eu também fui para a Que área história de linda. desbravar o varejo, mas você até então, né, eu vou usar da minha forma, do meu ponto de vista, como eu faço a leitura, né? Você tinha uma loja de roupa e que era um pouco uma zona de conforto, porque você é mulher, então lidava com Uhum. outras mulheres, então exigia o seu grau de dificuldade, mas tudo era É gerenciado. isso. Aí quando você entra para a área do colchão, junto com o Leandro, e aí entendendo agora toda a operação, porque é distribuição, e aí você tem que, né, Isso, aham. predominantemente deve ser homens. A grande A maioria. grande maioria? Uhum, Sei lá, me dá uhum. um número aí. Hoje acho que 60% são homens dentro Até da que achei empresa. que era mais. Hoje, lá atrás não era. É, Por então. quê? Pelo fato geralmente as nossas visitas, os atendimentos são pós,
16 horas, porque a gente gosta do casal em casa para fazer demonstração, explicar, né, tudo que está por trás de um colchão, todo quanto benefício, tecnologia você pode ter no Você se colchão. considera uma mulher pioneira no movimento da indústria de colchões, assim? Não, né? Eu acredito que nós somos pioneiros na questão casal, trabalhar junto. Legal. É muito E forte. de sucesso. De sucesso. Casal, As pessoas hoje pioneiro se de espelham sucesso. muito dentro da Ecosete na nossa forma de trabalhar juntos, né? Que Então, demais, Du. a gente conseguiu, eu desenvolvi habilidades que o Leandro não tem. Então o Leandro sempre disse, amor, hoje a gente está somando, a gente está dividindo para somar ali na frente. Que Isso demais. foi muito... E o ponto, assim, tudo bem, né? Então vamos olhar lá atrás, não era o percentual de 60%, né? Eu acredito, tô falando isso 15 anos atrás, meu mercado era 90% homem. Eu tô falando do Sim. varejo, eu trabalhei, eu Uhum. tinha muito forte distribuição, então eu tinha vários distribuidores, Uhum. e eu fazia o 360, né? Desde Sim. prospectar, desde homologar, desde capacitar, treinar, rota em campo, positivar junto, treinar, formação de plano de carreira, porque eu tinha lá também, às vezes, time interno, tudo isso Sim. que eu acho que você Uhum. também deve fazer. Tenho. Aham. E só que o meu, para a Alexandra, foi muito desafiador, porque eu tinha que, além de me preparar muito, eu tinha que entregar muito resultado para eu ter credibilidade e confiança, porque eu era uma menina. Uhum. Como foi para você, assim? Ou não foi desafiador e foi fluindo? Ali, não foi desafiador pelo fato de eu sempre tive muita força de trabalho. Eu vim de uma cultura dos meus pais que não precisava, que estudar não era importante. O importante era só trabalhar. E eu cresci com esse entendimento que não era importante estudar. Hoje eu sei da importância, estou recuperando o tempo perdido, então eu sabia que eu tinha que ir a campo. Aí eu sempre, qual que é a meta? Eu sempre fui movida à meta, desafio. Ó, tem que fazer 20 contatos por dia para a gente conseguir agendar 5 demonstrações, e dessas 5 demonstrações acontecer no estágio que você está, Núbia, dessas 5 agendamentos, você fazer 3 demonstrações, das 3 demonstrações uma venda. Uau! Então eu saía com aquela meta. Mas assim, vamos falar, você tinha 30% de conversão aí. Era de 3? De a cada 3 demonstrações, uma era venda. Então eu tinha 40%. isso, eu tinha que ter uma demonstração, porque eu marco 5 visitas, né, no horário, mas uma acontece, cai, o cliente não está. Então eu tinha que ter uma demonstração de manhã, uma de tarde, uma à noite. Isso era... Olha que legal o ensinamento que ela já traz nesse relato. Ela organizava a agenda, planejava 5 possíveis vendas, considerando que 3 aconteceria. Exatamente. Mas para esses 5 possíveis demonstrações, eu tinha que fazer 20 contatos, 20 ou mais. O que é o contato? Contato frio. Eu ia para uma padaria tomar um café, eu estava observando o casal que estava ali. Eu sempre tive essa habilidade, sabe? Eu sempre fui muito, Leitura, é uma eu tive leitura. assim, eu sempre fui muito tranquila em relação a não conhecer alguém, dizer, oi, tudo bem? Eu observei vocês tomando café, que linda a relação de vocês. Então eu sempre montei estratégia, eu sempre fui muito estrategista nesse sentido, sabe? Eu E gostei perguntava, disso, qual que é o olha nome de... só, porque olha que diferente, né? Porque tem a mentalidade estrategista, que é aquela modelo mental que é uma pessoa estratégica rápida, tem aquela que o montar a estratégia tem um outro ponto de vista, né? Isso, e é Que uma é o olhar a estratégia... oportunidade, como eu desconstruo e construo uma oportunidade, né? E a estratégia do bem, é aquilo, eu não estou aqui, eu aprendi com o Leandro isso que aprendeu com o diretor dele. Eu não preciso fazer uma venda por dia para ser bem-sucedido, mas eu preciso fazer um amigo todos os dias para ser bem-sucedido naquilo que eu faço. Uau! E eu escutei aquilo e foi porque esse ambiente de treinamento, de capacitação, desenvolvimento, eu aprendi com o colchão. Porque toda semana, toda segunda-feira, nós tínhamos treinamentos de venda, de estratégia, técnicas, meta, fechamento, demonstração, contato frio, contato quente. Eu vim para um ambiente de aprender dentro do colchão. E me conta um pouco, você é ex-campeã de vendas, né? 6 vezes campeã de venda dentro de uma jornada aí que você fala que nasce na vendas, mas oficialmente, né, nasce junto com a Pela Vita, que é aí onde dá a oportunidade de você materializar o que foi preciso, né, o que você percorreu e o que tangibiliza ser ex-campeã. Como que você dá esse selo para você?
a primeira vez que nós fomos campeões foi algo que mexeu muito comigo e que me deu realmente a base para os outros campeonatos, né? O Leandro, ele veio de uma outra empresa, onde ele sempre foi um dos maiores vendedores, e em uma ocasião, tiraram dele o campeonato. Ele era para ser campeão, ele reuniu toda a família, e ele foi surpreso com o segundo lugar. Então a gente sabe, tem uma história por trás disso. E aquilo, quando eu escutei aquilo, me doeu muito, e eu decidi internamente, eu vou levar o meu esposo para o palco. Uau! Eu vou transformar ele, campeão aqui na Eco7. Então, no terceiro ano de Eco7, Você se colocou esse eu objetivo? coloquei, foi por ele, foi Mas foi construído em casal? Não, não foi. Aquilo foi por mim. Porque às vezes Eu desejei aquilo. porque às vezes você deseja, por outras vezes também é o que você quer. Eu percebi que, como que aconteceu com o Lê, ele meio que ele não criou uma expectativa em cima disso, porque foi uma dor, casou uma dor inconsciente, sabe? A decepção com o outro, enfim. E eu decidi, eu vou fazer com que ele seja campeão, ele vai escutar a música que ele ouviu, meus filhos vão. Eu desenhei tudo na minha cabeça como seria ser campeão, o porquê. Não, a consequência foi números maravilhosos, muitas pessoas na nossa equipe. Só que, quando eu decidi isso, eu e o Leandro, nós estávamos os dois nas vendas. E quando aconteceu, estava só eu na venda. Porque o Leandro, ele foi chamado para a empresa para ser coordenador dos estados, onde ele ia capacitar outras pessoas e outros distribuidores, representantes e distribuições de outras empresas. Porque a Eco7 é a fornecedora, mas tem a Perla Vita, tem a Longevitar, tem a Sonomais, tem várias empresas, Miotti Colchões, né? Então ele foi contratado pela Eco7, pelo nosso diretor, para ajudar outros distribuidores a se fortalecerem, porque o Leandro ele sempre foi muito bem sucedido em vendas, ele é muito habilidoso na formação. E eu me deparei sozinha com a distribuição. O Leandro viajava a semana toda e nós na época a gente estava com, acho que uma equipe de 8 representantes. Uau. E eu tinha que estar ali, tinha que vender, tinha que cuidar dos representantes, eu saía para treinar um, treinar outro. E eu montei uma estratégia de vender no interior. Então, o Chapecó tem vários interiores, né? Que não sei se aqui em São Paulo tem, que a gente dizia que a comunidade. Então, você entrava numa comunidade com várias fazendas, né? 10 fazendas. Cada 10 fazendas tinha 5, 6 famílias. Legal. E muitas boas oportunidades. Muitas boas oportunidades. E eu criei uma forma de fazer palestras, fazer para toda a comunidade, fazer um jantar. Aí o Leandro só ia dar as palestras para mim, o Leandro era o palestrante. E me dá uma visão de números, assim, aí você está falando de mais ou menos de quanto tempo, quantos anos atrás? Foi 2012. 2012, primeiro, tá. Então nós estamos falando Isso. de uns 12 anos. Isso, 2012. 12 anos atrás, você está focado em vendas, tinha que fazer acontecer com 8 representantes, começou a entender, montar algumas novas estratégias, então ativava encontro, começou a entender, mapear os potenciais clientes, né, toda essa jornada. E aí, a meta vinha da operação da Eco7, ou você mesmo se punha suas metas para ganhar esse... Nós tínhamos uma meta, a gente sabia. A meta era, porque a empresa tem várias premiações, na época era ganhar um carro plotado e ser campeão, né? Então, a meta minha e do Leandro era ganhar o carro, atingir a pontuação do carro, que era 240 pontos. Então, na época, um ponto na empresa, cada 3 mil em venda seria um ponto na empresa. Acho que era isso, mas E a meta era ganhar o carro. Então, quem atingisse a meta, a empresa chegou a dar 4 carros, né, num único ano. E ser campeão, tinha muita gente correndo atrás daquele campeonato, né? Só que o desejo estava muito ardente, sabe, dentro do coração, aquele momento de levar realmente o meu esposo e os meus filhos, nossos filhos, né, que é um de um casamento e outro do outro, juntamos, viver aquele momento ali. Então, esse era o desejo. Então, foi um ano, Ali, que eu saía de casa às 7 da manhã e voltava às vezes meia-noite, porque a gente ia para o interior, fazia palestra,
depois servia uma janta, atendia todos eles, tirava as dúvidas. Então foi um ano muito ali Não, eu falo que gratificante, mas hoje, trabalhado. hoje ver você, né, mulher linda, que traz toda essa jornada da prática, que Uhum. é a rua, É a né? rua. É o fazer acontecer. Eu falo que todo mundo brinca muitas vezes, né? Hoje você também tem todo um trabalho de mentorar pessoas, é palestrante, Uhum. permeia o maior grupo que é a MLS, você tá dentro da MLS, da Mentor Liga Society, tá junto com o Joel, enfim. E eu vejo que às vezes as pessoas chegam e falam assim, meu, mas como que você, né, você não tem receio sobre isso, ou é tão destemida, ou por que que muitas vezes para você, tipo, é mais fácil? Eu falo, não é que é mais fácil, é que talvez o mais difícil eu já passei. Uhum. Que é você ter que vencer você mesma, todos os seus medos, suas crenças limitantes. Uhum. É você ter que falar, meu, eu preciso parar. Eu lembro assim, não sei se você era assim, né, nessa ocasião, mas eu tinha que sair aos meus 18 anos, 19 anos, quando eu comecei a operar e fazer toda a distribuição para a Agência Brasil, eu tinha que fazer a minha viagem se pagar. Uhum. Eu ia e fazia a conta quanto que eu tinha que vender para pagar passagem do ônibus, quanto eu tinha que pagar do hotel, e eu tinha que fazer assim, aí vem a criatividade, aí você tem que ser, né, e a luta. E, Quantas horas, né, e, viajando? e aquilo assim, ó, é que quando eu sempre pensei, não é fácil, é difícil, mas comparado com o quê? É com o quê? É, Comparado com o quê? Eu tive legal. essa estratégia do interior, foi uma das melhores Que fases. incrível. Foi uma das melhores fases, era gostoso demais. Mas eu cheguei, eu sou do litoral do Rio Grande do Sul. E o Leandro, a gente casou, vamos mudar? Vamos. Eu só disse para Porto Alegre, eu não vou. Eu tinha receio de cidade grande, entendeu? Vamos. Mas Chapecó, vamos, estou preparada. Eu cheguei em Chapecó, não conhecia ninguém. E eu precisava prospectar. E desbravou. E era o porta a porta. Porta a porta é chegar, é o porta a porta literalmente. Eu precisei me desafiar porque eu precisava fazer meus contatos. Enquanto eu estava no Sul, no processo que o Leandro, a gente ficou 8 meses morando ali, estava na minha zona de conforto. Eu tinha amigos, eu tinha uma série de pessoas que foi fácil. E quando eu me deparei numa cidade que eu não conhecia ninguém, vamos fazer Novos desafios. novos desafios. É o porta a porta, é caminhando, é estratégia de feira. E aí, nessa ocasião, é quando você ganha a premiação? Ali, não, a gente ficou um ano em Chapecó, aí eu porta a porta, a gente começou a criar A estratégia do E interior. eu não era essa Núbia de hoje, não tinha essa habilidade, eu era tímida, eu sempre me escondia atrás das fotos, Não é eu possível. muito tímida, sempre extremamente envergonhada. O que fez você se transformar no... Foi meu filho, quando ele me chamou, foi engraçado porque eu recebi uma mensagem de uma amiga, eu disse, eu já estava em Uberlândia, que foi um desafio grande, e uma consequência de coisas na questão, quando eu mudei para Uberlândia, que me tiraram da zona de conforto. Uberlândia me preparou para Ribeirão Preto e para muitas coisas que vão vir, eu sempre digo em relação a isso. Porque era muito fácil, eu estava numa zona de conforto, interior, pessoas mais, uma cultura diferente, pessoas mais, eu não me relacionava com pessoas estudadas, eu me sentia, a minha autoestima era muito baixa, não me sentia capaz. Quando eu tinha um contato, um médico, um empresário, eu não vou, Leandro, eu não vou, eu ficava em pânico, eu ia para o campo, eu ia lá para o interior, para o porta a porta. Isso, o Leandro brinca comigo. Teve um ano que nós fizemos uma competição, né, de quem tinha vendido mais. E eu vendia todos os dias. Era 3, 4, 5 vendas no dia. Só que a minha pilha de pedidos era desse tamanho, e a do Leandro era assim. Ele dizia assim, soma, porque ele queria me desafiar. Na época eu achava que ele me judiava. E ele vendia mais no high ticket? Ele vendia no high ticket. Ele dizia, amor, tu trabalha muito. Força e retorno. Exatamente. Ali eu disse, não. Quando eu somei, empatou praticamente. Eu disse, não acredito. Por quê? Estou vendo o colchão, X valor, ele X, o tempo, o esforço, a entrega, toda a mesma, né? E aí, então, o que você falou? Eu vou ter que mudar ambiente? A ambiência? Aí aconteceu a ambiência e eu vi o meu filho se desafiando e eu disse, eu tenho um princípio, né, nos meus relacionamentos, admiração.
Então, amor a gente vai amar, pai e mãe sempre. A paixão, ela acaba, mas a admiração, ela é para sempre. Então, e o que que eu tenho que fazer para as pessoas me admirarem? Eu ser cada vez melhor, eu me capacitar mais, eu me tornar um ser humano melhor, enfim. Ele me desafiou, né, porque ele estava aprendendo. Eu disse, gente, meu filho está acordando cedo, está se desenvolvendo. Eu parei, sabe? Eu parei no tempo, eu via meu filho lendo, ele chegava livros lá em casa, eu não tinha o hábito da leitura. Então, e por ele, sabe, pra Que gente estar legal, junto ali. Então, que ele me bonito. despertou, né? Ele tinha Ele 16 fez anos. nascer uma líder, assim, Isso. uma nova líder, né? Uma É, nova mulher. ele fez. Eu estava dentro já, eu É tenho o óbvio. dom, eu tenho essa capacidade, mas. É que você foi para um caminho que estava dando certo. Uhum, Então, vou mexer aqui porque está dando certo. Mas isso, aí vem a vida, né? Os novos sinais. Fala, não, você pode mais, pode diferente. exatamente. Eu me vi sentada em mesas que eu não me sentia, eu me calava, eu sempre gostei de falar muito, eu sou comunicativa, e eu não me sentia digna. Era coisa da minha Meu cabeça, mas Deus. foi. Isso 5 anos atrás? Isso, há 5 anos atrás. O Paulo, eu recebi uma mensagem de uma amiga, uma influenciadora de Uberlândia, disse, Núbia, parabéns pela criação que tu tá dando pro teu filho. Tenho certeza que você é um grande exemplo para ele. Olha só, um print que ele estava numa live das 5 da manhã do Thiago Nigro. Meu Paulo, ele sempre foi Deus. investidor, desde os 12 anos de idade dele, nunca, não, ele só viu nós trabalhar. A vida toda ele cresceu nos vendo trabalhar, mas não estudar, tanto que eu nunca cobrei muito ele do estudo, e ele é super inteligente, lê, tá lá no Pra Canadá você ver, né, que estudando. quando é pra Quando ser. é para ser. Hoje já é diferente, né? Eu faço diferente, incentivo os pais a fazer de forma diferente também. Que legal. Mas eu me deparei com aquela mensagem, eu disse, muito obrigada, Cacá. E fui perguntar para ele, filho, o que é isso aqui? O que é esse negócio aqui? Ele disse, mãe, isso aqui é uma live, assim, assim. Eu disse, não, vou acordar contigo 5 horas da manhã, quero aprender. Ele disse, mãe, tu não vai gostar. Por que, meu filho? Mãe, porque ele ensina a poupar, e você adora gastar, você adora comprar, foi divertido, mas foi desse jeitinho. Segue aqui, foi aí que ele disse, segue o Joel J. Ele me compartilhou comigo o primeiro direct que ele me mandou na época, que ele compartilhou para eu começar a seguir. Até então, nem Instagram, eu entendia direito o Não que era era, Instagram. Era no um mundo mundo, foi tudo de muito educação novo para mim. empresarial não existia Não no seu. existia, era trabalho, era E você meta. acha que o acessar essas mentalidades, mentalidade de Uhum. sucesso, mentalidade de educação, foi uma virada de chave? Com certeza, porque eu descobri que o meu princípio de felicidade é o conhecimento. Quanto mais eu sou curiosa, eu quero entender de tudo. Eu vou fazer uma coisa focada, mas eu tenho que entender, eu gosto. Hoje eu vi amigas minhas que a gente conversava, elas com a mesma cultura, porém com uma idade, uma geração mais jovem. Tem uma amiga minha, Thaís, que surgiu uma palavra diferente, eu observava a Thaís, ela ouvia, eu não entendia nada, né? E ela também, só que ela anotava, ela ia no Google aqui. Então, na hora, ela começava já a entender, e eu comecei a colocar isso em prática na minha vida. Então, hoje, eu consigo me relacionar muito bem, entendo, cada vez mais eu busco estudar, entender. Não, e eu tô ouvindo aqui, né? Talvez não sei se tô fazendo a conta certa, Uhum. tá? Mas eu tô calculando mais ou menos, é isso, entre uma faixa de 35 a 40 anos. Hoje eu tô com 44, foi aos 38 anos. 38 anos, Isso. tá? Com 30, olha isso, com Uhum. 38 anos de idade, tô impressionada. 38 anos de idade, você tinha sucesso em vendas, Uhum. batia suas metas, Uhum. já tinha tido Em já era Uberlândia, ex-campeã? isso a gente não. Naquele ano a gente foi campeão também. Foi campeão? Isso. Uhum. Foram 6 vezes, né? Mas Tem mais um agora. Então, a gente é campeão de vendas individuais e campeão de formação de equipe também. que demais. Então, assim, já tinha autoridade Sucesso, sobre vendas, isso. já sucesso. Uhum. E aí vem essa virada de chave aos 38 anos de idade e faz uma transformação. Porque eu não te conheço 5 anos atrás, estou te conhecendo muito recente, né? A nossa conexão. Então, assim, é difícil até eu associar essa mulher que você está me contando, que nada mais é do que você, mas é você com outro processo de transformação, né? Eu tenho duas amigas em Uberlândia que elas contam, né? Eu fui convidada para um evento em Uberlândia. Eu estava nessa transição, comecei a ter Instagram, enfim, fui convidada para um evento em Uberlândia, era uma segunda-feira à tarde. E aquela
aquela coisa, tomei um banho e fui no evento, me arrumei, simples assim, um calor, lembro. Deixei o cabelo solto ao vento, chego naquele evento, ali, as mulheres todas maquiadas, cabelos penteados. Eu disse, gente, a vontade que eu tinha era de me esconder, voltar, né? O que que eu tô fazendo aqui? E nisso, nesse dia, eu entrei, querendo me esconder. Os holofotes vieram conversar comigo, perguntar o que que era a Ecosete que estava chegando em Uberlândia. E eu tive que me desafiar, falar, e começou a palestra. E tinha uma pessoa que falou, e eu me conectei muito com a história dela. E o que que acontece hoje em eventos, né? Que é um detalhe também que serve para as vendas, que as pessoas não percebem que vendas é só ir lá tirar pedido, não. O evento acontecendo, as pessoas conversando e postando, e aquilo ali me incomodando. Então, gente, tem uma pessoa falando, cadê o respeito? Cadê a conexão? Gente, se você pagou, você está aqui, presta atenção, valoriza. Eu sou assim. É o seu momento, tá ali Gente, falando. respeita, tá falando. E todo mundo conversando, certa futilidade que existe muito, e eu conectei com ela, e olhava no olho dela, e eu vi que ela olhou muito para mim e se conectou comigo. E venda é conexão, Vender né? conexão, Venda é conexão na veia. venda, tudo, é o principal, vender conexão. Eu fui, quando eu fui embora, eu fui até ela, dei os parabéns, só adorei tua história, me conectei muito contigo, obrigada por ter compartilhado isso com nós. Ela disse, Núbia, eu quero te agradecer, porque você me deu força, eu estava extremamente com medo, tremendo, e o teu olhar me deu força para falar. Eu disse, ai, Dani, obrigada, e eu vou te procurar. Eu vou até a tua loja, Aí eu fiz o meu óbvio. fechamento ali, né? Eu vou até a tua loja, eu vou levar um produto na minha empresa, eu quero que você conheça. Nananana. Passou 6 meses e eu acabei não indo. Eu fui fazer um curso, daí veio esse processo comecei a querer buscar o autoconhecimento, fui fazer um curso e encontrei a Dani nesse curso. Mas você buscou o autoconhecimento e educação em conjunto, ou primeiro foi o processo de autoconhecimento e depois a educação? Foi tudo simultâneo? Foi junto, foi simultâneo. Eu comecei a ler, eu comecei a cursos online. Com 38 anos. Com 38 é legal anos, porque o que eu mais escuto é, não, isso já não é mais para mim, já passou minha fase, não, isso aí já não é mais para minha idade. Fala, sobre com qual referência, né? Voltando no... Em 2008 eu fiz um curso de Carne e lá eu li os 3 livros do curso só que eu entrei nesse curso com a meta de fazer novos relacionamentos. Então, nesse curso, eu lembro que a gente investiu R$ 2.500, eu faturei em vendas para os colegas, para o curso, a prospecção que eu fiz, a gente fez a média, deu uns 240 Meu mil. Deus, você investiu 2 e voltou. Só que não fui com o intuito de aprender, me desenvolvi, foi importante, mas eu não coloquei em prática as coisas do curso, porque eu não fui com a intenção. A intenção não era criar um relacionamento e abrir portas. E o Leandro me desafiou, não, pode investir, mas você vai ter que, né? Ele sempre me desafiou. Na época, eu achava, nossa, o Leandro é cruel, mas era a forma, ele viu um potencial que era uma liderança também, eu confio em você, exatamente. Mas tem que se pagar, o resultado tem que vir. Exatamente. E deu o seu melhor. Ele fazia isso, passei numa loja, vi tal roupa, se tu vender X colchões, vai lá e compra. Então ele realmente me construiu. Mas eu fiz isso em 2008 e ficou por isso. Aí, quando eu estava em Uberlândia, eu fui fazer esse curso e encontrei a Dani. Nesse curso, a gente se reencontrou e nasceu uma amizade. E passou, no outro final de semana, marcamos um café. E eu disse, Dani, eu estou pensando em contratar a influenciadora tal para falar dos colchões, o que que você acha? Nanana. Eu disse, eu acho ela interessante. Mas por que que você não vai falar do teu produto? Por que que você não vai falar do que você faz? Você fala tão bem, você é tão querida, não vou para a internet, não tenho coragem, não vou. E ela me desafiou e aí eu fui. E aí começou a Que crescer. ano foi que você foi para a internet? Foi nesse ano, foi aos 30 Deixa eu ver. Porque de 5 anos atrás começou o processo de transformação. Isso, com 39. Só que tinha um fator que eu escondia, que eu sempre me achei muito feia, né? Minha autoestima era péssima. Não sei onde. Sempre. E olha só, eu tinha um problema, uma questão com o meu nariz. Eu fui fazer umas 12 consultas para fazer a cirurgia do meu nariz e eu nunca queria, nunca gostava, não sentia coragem, eu não fazia a rinoplastia. E depois que eu fiz essa rinoplastia em Uberlândia, que eu assumi, que eu tive coragem, aí a autoestima elevou. Que incrível! Só que, porque eu também entendi no autoconhecimento, eu me escondia por trás dessa minha baixa autoestima, que veio desde a minha infância, que meu pai contava, que eu era muito feia. Então, existe um processo muito
longo por trás de tudo da Núbia de hoje, né? E que ainda estou em processo, né, Ali? Mas eu fiz a E Rhino. obrigada por compartilhar, porque Não, não, é preciso coragem para fazer Uhum, tomadas de decisões, uhum, como você fez, né? Então, assim, olha que demais, assim, não é, é inquestionável, né, uhum, a sua entrega, porque você uhum. trabalhou e trabalha realmente, né, aquela E do eu preciso resultado vir. Só que olha quantas curas no meio desse muitas processo curas, foram vindo, né? muitas curas, exatamente. Impressionante. E quantas pessoas, né, quantos talentos tem que estão se escondendo atrás do nariz, porque eu tinha que olhar no meu Incrível. espelho e dizer, me achar feia, não me sentia, não podia me achar bonita, sabe? É muito profundo, mas tudo são detalhes da infância que refletem na nossa vida. E eu acredito que, assim, qualquer decisão que você tome em prol à sua autoestima, em prol à sua autoconfiança, porque, por exemplo, uma capacitação, um treinamento, você aprender com quem sabe, Uhum, literalmente vai reforçar a sua autoconfiança, para que você se sinta mais preparada de estar ali, enfim. A autoestima, por exemplo, um procedimento estético, ou uhum, uma resolução de algo que você tem que fazer uma correção, uhum. qualquer coisa que seja, muitas vezes ela não é o da profundidade, que é o que está lá na base, mas ela tem um lado que já tem uma cura de você se aceitar mais. Uhum. E tem que ser feito. Eu falo para todo mundo, não é sobre não fazer. Eu, por exemplo, uma questão estética, eu sempre fui muito bem resolvida. Mas eu nunca fiz nada. Sim. Mas eu tenho hoje uma condição de doença autoimune. Eu tenho Hashimoto e tenho Uhum. hipotireoidismo. Eu tive 3 gestações, perdi um filho e tenho 2 filhos. E na última gravidez, eu desenvolvi e desencadeei a hipo. Então eu tenho muita dificuldade, meu metabolismo é muito lento de perder, peso, né. E olha que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, treino todos os dias, alimentação e tal. Só que às vezes eu não me reconheço, tipo 5 quilos a mais. Porque eu sou ex-atleta, tem todo um Uhum. histórico. Mas aí tem hora que eu falo: "Espera, eu tenho tantas outras virtudes, mas eu sei que isso me atrapalha, então eu tenho que cuidar". Então, assim, não é porque a única pessoa responsável pelos seus resultados vai ser você. Exatamente. Então, se isso te atrapalha, resolva, Uhum. assuma, né? Eu falo isso pra todo mundo. Não adianta você falar assim: "Ah, mas sou assim, tá vendo? Eu tenho essa Uhum. condição", mas tudo bem. A Nubia tem outra Uhum. condição, eu tenho outra Uhum. condição. Vamos pegar a condição de todo mundo, a história de todo mundo? É Todo mundo porque tem. eu acredito que a comparação, né, hoje eu me comparo diariamente comigo mesma. Eu tenho pessoas que eu admiro, que eu modelo, que me inspiram, mas eu não posso comparar, a minha estética com a da fulana, o resultado com o da ciclana, a gente tem que olhar pra nossa história. Quando eu tive, assim, a percepção de olhar realmente para dentro, foi onde eu entendi tudo, por que que eu sou essa excelente vendedora. Não é fiz muito curso, depois disso me capacitei muito, busquei muito entendimento, mas essa vendedora já nasceu lá aos 3 anos de idade. Então, a maior construção, a maior, faculdade que a gente tem é a faculdade da vida, né, Ali. Então, e a cobrança também, eu tenho que me cobrar sim. Tem que ser cada vez melhor, 1%, 2%, cada vez melhorar, ler mais, superar minhas metas, mas tem que ter um porquê disso, eu não Eu queria até entender um pouquinho sobre como foi o seu desempenho depois sobre o Depara, na visão de você vendia o Quanti, uhum, cumprir a meta, e depois o quantidade Leandro Venti fala sobre vão vender quali, high isso, ticket, eu queria entender. Mas só antes, para não perder seu raciocínio, que é o que você está falando agora exatamente, você passou por esse processo, né? uhum, São 5 anos que você se reconhece, não é uma nova mulher, porque já existia ela, uhum, mas você conseguiu fazer com que elas, né, transcendesse, enfim. sim, Hoje ainda é difícil para você, verdadeiramente, o estar nas redes sociais, o estar no palco, se ver linda, bonita, porque eu te vejo assim. Então uma coisa é como eu te vejo, outra coisa é como você uhum, se vê. uhum, São coisas diferentes. Mas ainda é difícil, é desafiador. Se sim, o que você faz, uhum. tá? Não é difícil, hoje é resolvido, e o que você fez essencialmente para. Você falou sobre, por exemplo, É o isso, o procedimento, procedimento. falou sobre educação, falou sobre ambiência, mas me dê o hoje, como você está? Hoje é extremamente fácil, é natural. Fa Hoje eu não então esse ponto da comparação, entende. Olha, tô aqui na frente da Ali,
extremamente, a tua formação é incrível, e eu tô de boa aqui. Antigamente eu não faria isso, então hoje é natural, eu sei que eu tô no processo, eu me desafio diariamente, eu quero mais, eu sou incansável, eu quero aprender, eu tenho sede de aprender, eu tenho sede de conhecimento, eu acredito Olha que isso. eu Gente, decidi, sede de tenho conhecimento. sede de conhecimento, eu Não, tô leio. falando porque você disse que não, 5 anos talvez você não falaria isso. Não, eu sempre fui curiosa, mas eu via a curiosidade como um defeito. Não se mexe na vida do outro, eu não via a curiosidade como uma qualidade. E hoje eu E para mim a curiosidade é mais importante que o conhecimento, porque você pode até conhecer, de onde vem, como é que vem procedência de tal alimento, tal. Mas Uhum, a coisa é falar assim, deixa eu investigar, deixa eu ser profundo, deixa eu ir lá, exatamente. né? Então hoje eu já lido muito fácil com isso. Tem coisas que não adianta. Inglês, já tentei 10 vezes. Não, hoje eu não tento mais. Não, é tarde. Eu posso me desenvolver muito mais em outras coisas do que dedicar o tempo que eu preciso para o inglês hoje. Então eu lido tranquilamente com isso. Internet, não adianta. Eu sou comercial, não adianta eu querer ficar no administrativo, dado financeiro, eu já tentei fazer tudo. Não, eu vou focar, então não tenho dificuldade nenhuma em lidar com isso. Cada vez mais me preparo para chegar nos lugares que eu sei que eu estarei, então não tenho dificuldade nenhuma com isso, Que né. E incrível. foi aí que veio a questão, o Leandro, eu trabalhava muito, eu cansava, perdia muito mais tempo, desgaste muito maior, e o resultado mesmo, onde que eu estou errando, né. Só que não era nem pelo fato por isso que eu entrei na questão da autoestima. Eu não me sentia capaz de atender uma pessoa. Eu acreditava que a pessoa não ia me dar ouvidos ou que a comunicação dela ia ser muito diferente da minha. Eu tinha que falar uma comunicação mais simples, eu tinha que estar com pessoas mais simples, mas era a forma como eu me enxergava, né? E o Uberlândia, eu me deparei num momento onde eu estava em mesas com pessoas culturalmente muito mais evoluídas do que eu, estudada, enfim, com faculdades. Quando eu conheci o Leandro, eu estava cursando direito. O que que aconteceu? Uma amiga minha ofereceu uma oportunidade de trabalho, né? E só que eu tinha que ter faculdade e eu atendia tudo que a vaga me pedia em Todos os relação a pré-requisitos, vendas, mas todos não os tinha pré-requisitos, a não tinha faculdade. faculdade. Digo, não, peraí. Me inscrevi numa faculdade abri um curso de direito, me inscrevi e passei. Me lembro que a minha mãe disse assim, minha mãe era viva, ela disse assim, também, né, Lubinha, tá pagando, porque a cultura não tinha aquele apoio, mas não era nem por conta, não era de coração, era a cultura dela, por conta do meu pai, porque minha mãe é filha de professores, então eu estava pensando sobre isso, como é É, estranho, né, a gente se adapta ao outro também, né. E passei, estava cursando 4 semestres, eu já estava, acho que no 4º semestre, conheci o Leandro com vendas, e digo: "Ai, quer saber, não quero saber esse direito não", abandonei a faculdade. Mas decidi retornar também, não de direito, a gente está decidindo um curso por incentivo do Leandro. jura? E ele disse: "Amor, tu retoma a faculdade, tu gosta tanto de aprender, então até para hoje eu vejo, para incentivar Mas os meus filhos mas também". você não vê o processo, por exemplo, propriamente mentoria, né? Eu falo Uhum. porque hoje eu lidero o Clube A, que está Sim. dentro da MLS, e eu vejo tanto assim, quanto que, para você que tem experiência, para você que tem conhecimento, para você que já sabe o caminho que você quer trilhar e Uhum. onde você quer chegar, você não acha que a mentoria acelera mais com mais Acelera respaldo? muito mais, mentorias, curso, muito Mas mais. você ainda acha que a faculdade. Mas aí que vem a questão do exemplo, né, o Paulo, ele é extremamente, inteligente, autodidata, conhece tudo sobre finanças, ele domina muitas áreas, mas ele não quis fazer faculdade. Será que não foi meu exemplo? O Dani está concluindo agora, ele não sabe o que quer fazer. É uma hipótese, mas assim, hoje essa geração Uhum. já tem, tanto que o próprio Flávio Augusto, né, nós Sim. estamos aqui gravando, ele fala Uhum. claramente, abertamente, várias vezes, que já se ressignificou o modelo de academia, de faculdade, né, a não Exatamente. ser algumas áreas mais técnicas, medicina, um quê de ciência ali, Uhum. porque às vezes você para e pensa, 4, 5 anos, né, Exatamente. muitas vezes é alguns módulos, algumas frentes, talvez, né, Uhum. onde e o quando você vai usar, ou a Exatamente. mentalidade ali da ambiência, né, Uhum. mas óbvio que é Mas, algo para eu até entender. procurei um curso de 2 anos para entender, mas é algo assim, É, porque eu vou ver, é algo que e se surgiu, é um chamamento tem que fazer. porque lá atrás eu iniciei e parei, né. Mas, nossa, 2 mulheres conversando dá nisso, né. É. Mas essa transição da Núbia vender, né, aquela que vendia,
Um monte de colchões num valor mais acessível para um valor totalmente no high ticket, mudou nessa virada de chave, quando eu me senti, quando eu me aceitei, quando eu passei a me amar, quando eu passei a me olhar no espelho, ver, não, peraí, eu consigo, através do incentivo do meu filho, o meu esposo sempre me incentivou, me desafiando, amigas, a mulher que consegue se relacionar, que tem amigas, É. que entrega, ela recebe, então as amigas me ajudaram muito, né. A questão da autoestima veio de muitas coisas, tinha uma foto que eu comparava a minha irmã, nós 2 juntas, a minha irmã vestida com um vestidinho cor-de-rosa, uma meia calça branca, eu tenho essa foto, e uma botinha vermelha. Eu sou mais velha, tenho meu irmão do meio e minha irmã caçula, e eu do lado dela com uma bota galocha, essas uma azul, e uma calça jeans, uma jaqueta jeans, eu estava ali completamente desengonçada, e meu irmão com o cabelinho, ajeitadinho, e eu esquisita naquela foto. Aquela foto ela me incomodou durante muitos anos pelo fato de eu sou feia, minha irmã é bonita. Isso era eu, entende? Aí, não, minha mãe não gostava de mim, ela me vestiu desse jeito, uma série de coisas. E foi com uma amiga de Uberlândia, a Cíntia, ela olhou aquela foto e disse: "Núbia, como é que você é?" Eu disse: "Ah, eu sou forte, sou determinada, eu vou lá, eu faço, eu não espero por ninguém, me dá uma meta, eu vou lá e cumpro, se precisar subir numa árvore, eu sou certo, você é forte, você é corajosa, você é destemida. E como é que a tua mãe vai te vestir com uma bota delicada, com uma meia calça branca, se você é tudo isso? A tua mãe já te enxergou dessa forma desde aqui, dessa foto." Olha, aquilo foi tão libertador, e gente, sabe, eu pedi É. perdão pelo É, sentimento com a minha mãe. Isso tudo aflorou quem eu sou hoje. E ainda estou nesse processo, e é um processo que eu acredito que é sempre, todos nós temos que ter. e assim, é impressionante você falando, eu sou mãe, né, eu tenho uma Uhum, menina, porque uhum, você tem um menino, né, são uhum. 2 meninos? O Paulo hoje está fazendo 22 anos, e Olha, o Dani, que é do Lê, que é meu filho de coração, 19 anos. sendo 2 homens, eu tenho uma menina e um menino. E ouvindo você assim, que é importante a gente até entender, né, porque eu também tenho as minhas questões, eu também minha Uhum, mãe e meu pai, eles tiveram 5 filhos, são 3 mulheres. E eu acho que muito da forma como meu pai foi um grande líder, assim, meus pais sempre foram grandes inspirações, mas meu pai sempre foi um homem que me trouxe muita força, né. uhum, E me acompanhou no esporte, estava ali, olho no olho, feedback rápido, muito específico no que a gente queria, tal. Mas você falando do lado da mulher, a uhum, Maria, por exemplo, às vezes adoraria que ela usasse alguns estilos, né, de uhum, roupa. Às vezes eu falo: "Olha que lindo", né, cada vez mais eu acho que a gente vai dando a liberdade da expressão, uhum, ela fala: Mãe, isso não combina comigo. Eu gosto desse estilo de roupa", né. Aí aham, eu até contei esse dia pro meu time que eu fui fazer uma compra para ela, e ela foi escolher, né, e aí eu até falei: "Putz, aí teve um que eu comprei de presente e eu acertei demais". E aí muito para entender exatamente isso, porque uhum, para você essa mulher forte, essa mulher, né, que vai lá destemida, uhum, corajosa, a minha filha já é delicada, a minha filha ela tem um lado mais, ela é muito mais introspectiva, uhum, ela é leonina, ao mesmo tempo ela gosta muito dos detalhes, ela tem um estilo dela. Então assim, o respeitar isso, às vezes vem de uma forma consciente, e às uhum. vezes não tão consciente, né, uma questão da Exatamente. característica. Mas deixa eu só voltar aqui no que você falou que aí foi a virada de chave para o high Foi. ticket. Uhum, O que vender produto high ticket, porque depois a gente está chegando lá no fim, mas porque eu acho que é importante, porque hoje a gente tem várias, imagina, toda a sua trajetória é vendas, né? Tem todas você tá em você, enraizado desde a sua base. Mas passar a vender um produto de um valor agregado, hora muda até o cliente, porque é um uhum, cliente novo que você vai falar, ou horas tem que vencer um cliente que uhum, às vezes não tem o mesmo, né? Como é que é esse processo, a jornada? Ou aí você só foca no público mais, de fato, que tem um poder aquisitivo uhum. o que que você dá tecnicamente, assim, não precisa ser tecnicamente, mas boas dicas, né, para quem está nesse processo ou tem dificuldade, que eu acho que é legal, esse tema high Uhum. ticket é bem bacana. A persuasão, né, você tem que a minha persuasão vem em cima do que eu acredito muito no produto que eu vendo, então, eu passei pelo processo de sentir receio em apresentar um orçamento de 20, de 30, de 50 mil. Passei por esse processo, eu não porque, de repente, eu mensurava o que o cliente, o poder aquisitivo do cliente pelo meu momento, né, muito mais meu momento cultural do que financeiro. Olha só. Então, a gente acaba passando por isso. Eu
não sentia coragem. Mesmo o cliente tendo, me sentia envergonhada, nossa, fazer o cliente pagar 50 mil reais num colchão. Então, Mas crenças pela limitantes. cultura, crenças limitantes, pela cultura lá do meu pai, embora o cliente tinha um carro de 600 mil na garagem, um lustre de 120 mil, então, e eu fui desenvolvendo, mas a habilidade, o entendimento, eu saía para vender, eu saía para bater meta. Então, entender o produto, isso do início. Só que foi um processo que as vendas iam aumentando e eu me acomodei naquele mundinho ali, entendeu? Até a minha venda, eu tive uma venda de high ticket em Chapecó, que foi a primeira que me fez entender, opa, eu posso mais. Mas mesmo assim, o ambiente, isso é muito importante, eu convivia com pessoas que não Ambiente me é tudo. fez entender. Por isso que eu fui entender em Uberlândia. Eu saí da zona de conforto em Uberlândia, sentei em mesas diferentes, comecei em palestras, entende? Então, não é simplesmente Do dia para noite. do dia para noite, o ambiente principalmente. Então, eu fui lá, fiz uma venda, eu fui vender para um cliente que comprou um articulado, 70 mil. Ele 70 mil um colchão? na época, ele comprou 70 mil em vendas, o colchão dele foi 40. Me dá uma visão de range de ticket, high ticket. O que é um colchão high ticket? Ó, eu tenho um colchão de 3 mil reais. 3 mil? 3. E que tem terapias, benefícios, uma durabilidade incrível. E um colchão hoje, vamos colocar um colchão de 2,40, por exemplo, um colchão muito grande, sob medida. Ele vem em módulos articulados, individuais, um mecanismo americano, ele tem terapias infravermelho, magnetismo, terapia quântica, Uau. massagem, cromoterapia, o sistema de densidade progressiva e um tratamento no perfilado que não prolifera ácaros, fungos e bactérias. Meu Deus. Então, um produto assim, o que vai mudar, diferenciar de um para o outro? E esse é quanto? Tamanho padrão, 35, Então, vamos você dizer. está no range de Isso, 3 a 35 mil um colchão. exatamente. Então, Só que tem hora que a pessoa pode mudar os colchões todos da casa dela. Por que agrega tanto? O tamanho. Tem um cliente aqui em Ribeirão Preto que ele comprou um colchão de 2,40 de largura por 2,20 de comprimento. Então, é um colchão especial, colchão, box, tem muitas coisas por trás disso, né? Só que eu fui atender esse cliente, ele me comprou um colchão e foi um dia que eu não queria ir. O Leandro ficou sentado, porque o Leandro sempre tem muita habilidade, ele ficou sentado com a minha cunhada conversando. Eu disse, Lê, tu tem visita? Eu marquei a visita. Não, Lu, é você que vai. Eu disse, Lê, eu não vou. Amor, é você que vai. Eu confio em ti. E eu lembro que eu fui chorando para aquela visita. Eu cheguei no carro, era com uma representante, e ela disse assim, nossa, é você que vai. Como quem diz, você não vende, você é fraca. Ali, depois eu engoli o choro, digo, agora eu vou vender. E foi uma venda, assim, que foram muitos nãos do cliente e eu sou muito mais ousada. Aí que entra a minha venda do high ticket, eu sou muito ousada. Onde a persuasão... A persuasão, e eu tenho coragem de dizer que o cliente precisa escutar em relação ao benefício. E a esposa dele queria muito aquele colchão e ele acho que hoje ele não é vivo mais, ele é dono de uma grande rede de relojarias em Chapecó. E o mármore dele tinha fios de ouro, para te ter uma ideia. E eu tive coragem de dizer assim, vamos trazer para um valor aqui, para um princípio, a sua esposa está desejando esse colchão, que vai trazer XXX benefício, o senhor está dizendo não, eu estou vendo que o senhor tem aqui fios de ouro no seu piso. Aonde que eu estou errando com o senhor? E eu fui assim, e aquilo foi me subindo uma emoção, adrenalina, e ele comprou o colchão. E eu cheguei, quando a gente contou como tinha sido, a representante contou, ele disse assim, amor, eu nunca que eu teria vendido. Eu nunca teria sido tão ousado. Olha, outro caso aconteceu, o cliente disse 9 não. Ou seja, o cliente também tinha trago algumas objeções, talvez o Leandro mesmo não teria. Não, o Leandro é muito mais tranquilo. Nós temos perfis diferentes de venda. O Leandro, ele muito mais explicação, demonstração, a técnica, e eu sou o fechamento, eu sou mais ousada, né? Que essa é a grande diferença que eu tenho para hoje atender um high ticket, porque eu sou ousada. Teve outra venda que foi muito gostosa. Legal, eu vi um treinamento. Vídeo treinamento onde o nosso diretor falou que é 21 não para um sim, né? Tem essa média. Então, o cliente vai te dizer 21 não e para você conseguir extrair o sim dele. E a gente foi nessa visita e o Leandro fazendo demonstração e o Leandro com o senhorzinho. E quando o Leandro demonstra, eu fico quietinha, né? Não vou interromper. Hoje já é mais difícil isso acontecer, na época.
E ele disse, não, o Leandro fechou o catálogo, beleza, vai chegar o seu momento. E eu disse, amor, me permite, dá licença? Peguei o catálogo e disse, ó, ontem eu vi um treinamento, onde o meu diretor falou que é 21 não para o sim. Eu contei, o senhor só disse 11. Então, eu não vou desistir da sua venda porque a sua esposa quer esse colchão. O senhor está falando que vai investir num poste. E eu quero que o senhor invista na sua saúde. Uau. Talvez ninguém. E foi, ele comprou. Tá, como é que você me faz? Ah, eu posso fazer até em 12 vezes, 18. Tá, então faz o máximo que você consegue. Outro dia ele foi lá e pagou à vista. Através dessa venda, a gente vendeu 8 colchões para os vizinhos dela. Uau, por Então, indicação. indicação. Nossa, todos os nossos clientes se tornam nosso amigo, né? Então, eu sou muito ousada. Que legal. Eu já era Persuasão e ousada ousadia, então. ousadia. Então, e agora com Aí preparação, ninguém me fica a segura. dica, ó, Me segura. venda high ticket, gente. Eu gostei porque você traz uma visão sobre, por exemplo, o Leandro não tem característica tanto quanto você de ser, né, ousado e, né, ter esse lado seu. Ele é de leonino, entendeu? Só Ele que, é mais... só que ele vem com um lado mais técnico e tudo mais, que passa talvez uma outra Habilidade, confiança. Mas é interessante porque tem uma hora que você vai ter que pôr também em cash ali, né? Saber Sim. como você costura para pessoa falar, não, então tá, então eu preciso e vou comprar. Muito bom. Mas o grande diferencial, acho que o vendedor ele tem que ter essa ousadia, ele tem que ter poder de argumentação embasado na verdade, nos valores, porque eu vendo um produto que gera valor. Com certeza. E o high ticket não é o valor do preço, eu digo, eu gero o valor que está por trás. Então, todo produto, essa taça aqui, ela tem um valor. Com certeza. Tem não, uma obra. história. Eu até falei que a gente está aqui numa galeria e escolher um quadro para isso aqui é literalmente uma percepção de valor sobre, não é qualquer arte, não é qualquer copo, não é qualquer colchão, né? É o que você leva, o que está por trás, é o valor. As pessoas hoje querem precificar o que é do outro, o produto do outro, a ideia do outro, a mentoria do outro. Exato. O que está por trás de tudo isso, eu até quis ouvir você, porque eu tenho hoje, talvez, eu não posso dizer que é a mais, mas eu acredito que é uma das mentorias mais high ticket para mulheres, né? E é uma questão de decisão da Alexandra. Quando o Flávio, o Joel e o Caio me chamaram para ser sócia dentro da Mentor Liga Society, eu fiquei encantada, me questionei, falei, por que eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas foi bom, a Flor Mel me preparou, toda a minha jornada que eu construí, e vou entrar de cabeça, vou entregar e servir o meu melhor para a mulher. Só que eu falei, o que eu quero entregar? Né? De que forma que eu vou entregar? Porque eu sou uma pessoa acessível, eu sou uma mulher intensa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa extremamente dedicada, extremamente. Se me desafiar, eu vou até o fim. Eu amo isso. E eu falei, eu vou entregar o melhor para essas mulheres. Então, dito isso, no mínimo, eu preciso, eu falo precificar para deixar uma visão bem comercial da coisa. Eu preciso que entenda que existe um valor, e ainda mais é título, é um valor que vai valorizar a pessoa, ela faz parte do movimento, mas que ela precisa entender que ela está acessando algo inédito. É mais ou menos isso. Poxa, não é qualquer venda, porque no fim você recebe o melhor colchão, porque você tem os melhores vendedores que representam aqueles colchões. Por isso que vocês treinam, capacitam outras distribuidoras, né? Até para que possa também representar a marca e tal. Mas eu falo que o high ticket é uma arte, vender um produto, vender um serviço, vender, né, educação, que também é serviço, é uma arte, porque você tem que passar com verdade, com integridade, mas tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que ter muita autoconfiança. E aí, até para ir fechando, eu ficaria aqui conversando, até conhecer essa história, é um prazer, é longo, mas eu queria muito que você trouxesse, assim, eu acho que principalmente num olhar, assim, hoje como lidero muitas mulheres e faço parte desse movimento, somo, colaboro, aprendo, recebo, sirvo e recebo, né, aquela troca mútua. Eu ainda sinto que a gente tem uma luta muito grande ainda nos 3 grandes pilares, que é a autoestima, autoconfiança e gestão, né, de tempo. Mas eu queria muito que você trouxesse o seu, até porque, interpretando rápido aqui, né, 1 horinha no nosso bate-papo, mas a sua liderança na autoconfiança e autoestima, eu queria focar nesses 2 pilares, que você pudesse contribuir para outras mulheres, sei que tem outros homens aqui também, mas que esses homens possam também encorajar sua companheira, sua parceira, como você, olha quantas vezes você endossou e trouxe o Leandro. E eu falo mesmo pelo Vitor, eu falo, eu só estou aqui, eu só continuo, eu só dou um novo passo, eu só sigo mais segura, mais confiante, porque você está me apoiando e está do meu lado e me desafiando. Então, assim,
mesmo que a mulher não tenha um Leandro, não tenha o Vitor, mesmo que a mulher, e pode ser aquela mulher que está escondida atrás do nariz, pode ser aquela mulher que esteja escondida atrás dos quilos do peso a mais. Uhum. O que você fala para ela dar o primeiro passo para libertação? Não é o processo de cura, Uhum. porque é um processo, mas o quê? Fala, conecta com essa mulher e deixa a mensagem para ela. Eu acredito que você olhar para si, olhar para dentro, para tua história, para os teus pais, para tua família, dos pais, né, pai e mãe, e olhar para tua família, marido e filho. Essa transformação, eu falei desde o início, eu quero buscar sempre a admiração do meu esposo, e eu busco a admiração dos meus filhos, consequentemente da meus irmãos, meus amigos, e é a maior prova de amor que eu posso dar, porque tem muitas mulheres escondidas atrás agem como, não, elas não percebem, mas elas demonstram como se fosse um peso. Eu não vou fazer isso por mim, porque eu tenho que fazer pelo meu marido, porque eu tenho que fazer pelo meu filho. Sendo que eu tive um momento da minha vida que foi crucial, Ali, foi quando a minha mãe, no leito de morte dela, minha mãe teve câncer. Minha mãe foi uma mulher sempre, uma italiana. Nós éramos iguais. As roupas que você vê nela, você via em mim sempre. Só que ela teve câncer. Minha mãe nunca cuidou da alimentação, minha mãe nunca tomou água, minha mãe nunca fez uma atividade física. Minha mãe só trabalhava, ela era extremamente caprichosa, ela passou esses valores para mim, só que ela não cuidou nem da saúde dela. Ela teve um câncer por conta do que ela fumava. Mas o corpo sempre bonito, teve 3 filhos, a barriga era incrível. A genética o biotipo da minha mãe, eu sou grata a ela. Só que, de repente, ela se deparou com câncer. Ela passou fez um tratamento de 5 anos, o câncer ela foi curada, ele voltou, e pela 3ª vez voltou, não tinha mais cura, ela não sabia disso, ela foi fazer o tratamento igual, paliativo, só que o Covid que libertou ela do sofrimento que ela teria. Eu sempre disse, eu sou grata a isso. Só que teve um momento que eu saí de Uberlândia e fui cuidar dela. E eu estava questionando aquilo ali, minha mãe doente, 60 anos, que aquilo era injusto, nova, mas nova comparado ao quê, né? Que tem aquela questão que eu sempre digo. Ela sofrendo e com muita dor, e eu disse, Deus, eu quero tirar da minha mãe essa dor e trazer para mim. Eu queria poder ajudar ela, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que conversar, não tinha mais o que consolar ela, e nisso o plano dela era semi-privativo, nunca tinha ficado, em todo o tratamento, 5 anos, nunca tinha ficado com ninguém nos quartos de hospital, sempre sozinha. A gente sempre comentou, a gente tem muita sorte. Nesse dia, Deus foi tão maravilhoso, bateu na porta a enfermeira e disse, vocês vão ter companhia. Entrou uma moça numa maca e uma jovem senhora. E a gente enxugou as lágrimas ali, eu tive um momento de revolta com Deus, questionando que aquilo não era justo, tá? E nisso entrou essa moça, eu perguntei, vai, a Nubia enxuga as lágrimas, né? E vai puxar uma conversa que faz parte da minha vida. Eu disse, oi, como é que é seu nome? Meu nome é Maria. Eu digo, ai, quem que é a menina? Quem que é a pessoa? Não deu para ver. Disse, é minha filha. Eu disse, aquela hora ali já, engoli seco. Ela tem, quantos anos ela tem? 33 anos. A idade da minha irmã mais nova. É nova, olha, eu lembro quê? Assim, e aí eu me deparei, E também com tratamento de... Não, ela contou, ela entrou aqui por suspeita de Covid e um câncer terminal. Tava com um filho pequeno, de 3 anos, se eu não me engano. Eu disse assim, eu só soube agradecer a Deus, porque estava tudo certo. Minha mãe agradeceu, filha, tá tudo certo. Eu me coloquei, gente, e se sou eu cuidando do meu filho? Ou se é meu filho cuidando de mim? Aquele momento ali, eu tive a maior virada de chave da minha vida, e para mim, a mulher que ela tem que entender que a saúde dela é tudo. A mãe que ama, a esposa que quiser ela, a amiga, ela tem que entender que a saúde dela é tudo. Porque a maior prova de amor é eu cuidar da minha saúde. E a autoestima, o autoconhecimento faz parte de uma saúde, a saúde mental, a saúde emocional. Aquele momento ali para mim eu disse, não. E foi tudo junto no processo de eu estar começando na internet. Eu tinha comprado um telefone novo, né, me lembro que quebrou, porque foi incrível, assim, e naquele processo, abrindo loja em Uberlândia, e foi tudo junto. E ali, disse, não, ali eu comecei, aí que veio a questão de eu querer fazer minha cirurgia, eu querer aprender mais, porque se eu amo o meu filho, meus filhos, eu tenho que ser o maior exemplo deles.
porque se eu não estudo, se eu caio no dia a dia, fico me contaminando com os assuntos, com outras coisas, outros ambientes, eu vou adoecer. Entende? Se eu não cuido da minha saúde, eu vou adoecer. Então, a estética, a autoestima é uma consequência. E é incrível a reviravolta que você deu. Ali foi um ponto. E eu digo hoje, se você ama teu filho, se você ama teu marido, queira, busque admiração, queira estar bonita, invista em você, invista em conhecimento, se desafie, seja curiosa, para de se comparar com o outro, se compara contigo mesma, se desafia. Muito bom. Não existe um melhor ou pior, existe um que se preparou um pouco mais, mas aquele que se preparou, que é bom, ele vai te ensinar, ele vai te ajudar. É sobre isso, é fazer pelo outro que você fez para você. Maravilhoso. É a faculdade da vida, é a história da vida, entende? Então, não adianta, é se amar. Hoje as pessoas, a gente escuta, em excesso, hoje é vaidosa demais. Não, sou sim. Meu marido ama ter uma mulher bonita do lado dele. E a questão também da admiração e o respeito e a confiança, né? O sentimento, eu brincava com o Leandro, amor, você não tem ciúme, você não me ama, você não tem ciúme, porque o Leandro sempre foi muito seguro, ele é um leonino líder, seguro, né, autoconfiante. Ele disse assim, amor, a maior prova de amor que eu te dou é a confiança que eu tenho em ti. Ele admira, ele me incentiva, agora entrou, também está me acompanhando, está entendendo, porque é um novo momento. Um novo momento que era para mim, que ele não entendia, era eu, que tinha o Paulo, que era nós dois juntos, ele ficava meio ali, né, sem entender. Agora está entendendo, está acompanhando, está junto com fazendo mentoria. É incrível. Mas é isso, Ali, não adianta, você tem que entender que se amar, se respeitar, e não é se acomodar, a mulher não pode se acomodar também, ela tem que se desafiar diariamente. Eu acho que o grande aprendizado que eu, pelo menos até agora, não sei vocês aí, mas eu até agora que peguei de toda a sua jornada, assim, tem base, tem a família, né, vem os valores, mas você tinha o sucesso, já tinha o reconhecimento em vendas, já, né, pelo esforço, pelo trabalho ali, suado, nada muito técnico, nada muito é sobre o ter feito acontecer. Tinha o sucesso e resultado, porque você já tinha até ganho já, não há 6 vezes, foi uma conquista aí ano a ano, mas você se permitiu a olhar aquilo que ainda incomodava, aquilo que poderia ser melhor, fez a reviravolta, tomou as decisões que você precisava, enfrentou, e hoje vem falar aqui que hoje é super fácil. É fácil, que é autoconfiança, autoestima, agora, o quanto você traz um outro relato, né, tipo, do ser bonita, claramente a sua postura mais segura. Então, assim, e o que eu gosto desses relatos de vida real, não que outros não sejam, mas é que a gente nunca sabe, porque eu, pelo menos, passo a vírgula da vírgula nas redes sociais sobre a minha vida, sobre a Alexandra, sobre as minhas conquistas, minhas dificuldades, minhas dores. E aqui é um papo um pouco mais profundo, tanto que para você ouvir um podcast, você tem que ter interesse, e falar, deixa eu ver o que eu posso tirar, né, dessa história. E eu tiro isso, eu tiro sobre essa coragem, qualquer momento da sua vida, você pode sim fazer essa reviravolta e ficar em paz com você, para que a primeira você se admire, esteja bem, para que o outro, que você mais ama, possa, né? Achei incrível, eu me reconheço muito até, assim, me vejo muito em você, né? Eu falo que a todo instante eu busco também essa força, assim, de falar, não, eu posso dar novos passos, né, sempre. Todas nós, né? As nossas histórias são lindas. Com certeza. É muito mais fácil admirar o outro do que admirar a si mesma, né? E eu passei a me admirar realmente pelo que eu construí até aqui. Antes eu só julgava, só me comparava. E quantas mulheres estão aí se comparando? Tem uma frase que eu falo assim, tá até no meu Instagram, é bem isso, eu falo, se você acha a outra incrível, porque a mulher tem muita aquela coisa de se inspirar, acha a outra incrível, o corpo da outra, a história da outra. Eu falo, se você acha a outra, tenha coragem de conhecer você e tenha certeza que você vai reconhecer uma mulher que você nunca imaginou. Então, assim, primeiro, acha a outra, mas reconheça você primeiro. De quantas habilidades, dons você tem, né? E tem uma coisa que o Leandro sempre fala, que eu aprendi com ele, é que a intimidade acaba com a admiração. Você admira, mas você começa a conviver, a pessoa tem defeito também. Então, aquilo ali,
Não é. Quanto mais você se comparar, menos você vai deixar de crescer, vai deixar de brilhar e vai deixar de reconhecer Maravilhoso. o que você tem de bom. Pessoal, vou deixar a Nu só finalizar aqui para apresentar e compartilhar as redes sociais dela. Ela também já... E sejam curiosos agora, né? Para poder ver essa revolução que ela faz aí nos últimos 5 anos. Ela também está junto comigo aí em vários percursos, então vai ser um prazer, com certeza, e acho que nessa conexão entre vocês. Então, deixa aí seu recado, como é que a pessoa te encontra, quem está aqui nos assistindo, suas redes sociais, qual é o canal, né, que você mais também comunica. Então, agora com uma chuva de metas aí, através dos nossos mentores, né, que são ali, né, Ali, eles dão a meta, a gente tem que cumprir. Estou desenvolvendo um podcast, Curiosidades de Valor, porque eu acredito que toda curiosidade, toda história tem muito valor. Eu estou no Instagram com Núbia Maurelli, @NúbiaMaurelli. Estou desenvolvendo uma mentoria incrível sobre competências relacionais. Se você quer se desenvolver na área de vendas, você tem que desenvolver a habilidade de se relacionar, se conectar verdadeiramente com as pessoas. E o princípio é a dica: sirva o outro. Primeiro faça para o outro, para depois você receber. E é isso. É um prazer estar aqui com você, Ali. Estou muito feliz. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer estar aqui com o Nu, estar aqui com vocês, conhecer essa história dessa mulher incrível. E quero também dizer para você que você vai encontrar sempre novos episódios no canal do YouTube, Alexandra Casoni. Aqui é só você se inscrever todas as terças-feiras, 19 horas. Eu vou deixar aqui também o meu Instagram, que é Alexandra Casoni. Ali também compartilho boas dicas, bons conteúdos, sempre trazendo aí todo o movimento de educação através não só dos encontros presenciais, mas através também de histórias como de Núbia. E são histórias de mulheres assim que eu tenho a honra, o privilégio de conhecer e quero trazer outras histórias tão inspiradoras assim. Então, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.